Senadores, pedi a palavra nessa manhã, quero saudar a todos os que estão nos acompanhando pela TV Senado, pela Rádio Senado, para registrar alguns pontos que considero importantes nessa manhã. O primeiro deles, ontem eu estava em viagem ao estado de Roraima com o ministro Paulo Bernardo das Comunicações e não pude estar presente aqui na sessão do Senado. Mas quero hoje fazer esse registro que considero extremamente importante, que é o resultado do Supremo Tribunal Federal quanto à questão da lei das cotas, que foi julgado ontem, senhor presidente. Durante a semana eu já tinha me manifestado aqui no plenário, quando o senador Paulo Paim estava presidindo a sessão, e tinha registrado o meu posicionamento pessoal e o posicionamento do PMDB fechado, uníssono, no tocante ao apoio à medida que foi também defendida pelo governo da presidenta Dilma. Foi defendida pelo presidente Lula, posteriormente defendido pelo governo da presidenta Dilma. O advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams, fez a defesa dessa posição e nós tivemos uma votação histórica, né? Por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal sinalizou pela igualdade, pela responsabilidade, né? pela busca do entendimento e da construção de alternativas para todos os brasileiros, independente de raça, independente de credo, independente de religião. Portanto, ficou mais uma vez explicitado o que está explicitado na nossa Constituição, a igualdade de todos. Eu lamento, né, a ação que foi interposta por partidos políticos contra essa situação das cotas, na verdade, na contramão, né, da história e da construção da própria civilidade da sociedade brasileira. Na verdade, a sociedade brasileira é isso que o Supremo explicitou, né? A grande maioria, né, a unanimidade do Supremo, mas a grande maioria da sociedade brasileira é pela igualdade, é pelo reconhecimento, é contra qualquer tipo de discriminação, né, e entende que devem existir instrumentos positivos de resgate da cidadania e da igualdade, o que é esse instrumento. Então, antes de falar do tema específico que eu gostaria de falar, eu quero aqui saudar os ministros do Supremo Tribunal Federal, saudar todos aqueles atores importantes, né, dessa luta, que é uma luta coletiva, né. Quero saudar o senador Paulo Paim, que representa muito bem no plenário do Senado esse posicionamento, né. Tem tido na posição firme do senador Paim um direcionamento em defesa de tudo isso que nós defendemos também como partido e como senador de Roraima, e, portanto, eu quero dizer aqui em primeiro comentário, senhor presidente, a minha satisfação do resultado dessa matéria. Depois quero registrar, como disse, a viagem com o ministro Paulo Bernardo das Comunicações. Nós fomos ao estado do Amazonas e fomos ao estado de Roraima. Tivemos no estado do Amazonas uma reunião com o governador Omar Aziz e discutimos um dos pontos importantes para o estado do Amazonas e a cidade de Manaus e também para Roraima, que é a implantação da rede de banda larga na Amazônia e nos estados que são pouco atendidos hoje no Brasil. E como relator da medida provisória 563, nós estamos trabalhando no sentido de ampliar as isenções para a implantação da rede de banda larga no nosso país. Eu sei que o presidente que ora preside a sessão, o senador Aziz, em Rondônia, sabe também da necessidade que nós temos de efetivamente implantar uma rede de banda larga em condições de atender toda a população e cobrar um preço barato, exatamente porque hoje ainda é caro o que se cobra para internet banda larga no nosso país, principalmente nas cidades menores. Então, nós tivemos essa reunião com o governador Omar Aziz, nós tivemos
reunião com o governador Anchieta, senador Arcego Cais, e nós tivemos, então, desdobramentos importantes e o compromisso do ministro Paulo Bernardo de alocar recursos, de priorizar, de puxar para o seu gabinete e de puxar essas providências no sentido de que, principalmente na Amazônia, onde a demanda é maior, onde a reclamação é muito grande, que nós tenhamos a condição, inclusive, de colocar na medida provisória dispositivos que possam facilitar a implantação dessa rede de banda larga para toda a sociedade. Então, queria dar a Vossa Excelência também essa posição, porque o Estado de Rondônia, que Vossa Excelência luta tanto, também deverá ser atendido, assim como o Estado do Acre, do senador Aníbal, que são estados que reclamam de um atendimento melhor na banda larga e na ligação com o resto do mundo. Nós tivemos também na inauguração da TV digital da TV Roraima, do sinal digital da TV Roraima, um evento importante, prestigiado pelo presidente da Rede Amazônica, o Dr. Felipe Dal, pelo ex-senador Bernardo Cabral, que esteve em Roraima também, prestigiando essa solenidade. Portanto, foi uma festa muito bonita e eu queria aqui parabenizar a Rede Amazônica, os seus fundadores, pela coragem, pela garra, pela competência de implantar o sistema digital em toda a Amazônia, porque assim como implantaram no Amazonas e em Roraima, vão implantar também em Porto Velho, no Acre e em Macapá. Foram anunciadas essas posições pelo Dr. Felipe Dal. E, por fim, senhor presidente, gostaria de fazer um outro registro, que é o estudo que a CPRM, companhia, que faz pesquisas minerais no Brasil, está realizando em Roraima para fazer análise de solo quanto ao tocante da ocorrência de terras raras no nosso estado. O estado de Roraima tem um grande potencial de terras raras, segundo o CPRM. Nós tivemos contato com a coordenadora do programa de terras raras da CPRM, geóloga Luci Chemali, está fazendo esse trabalho, e o chefe de Departamento de Recursos Minerais do CPRM, Francisco Valdir da Silveira, estiveram em Roraima, foram feitas coletas de amostras e nós estamos aguardando as análises. As perspectivas são muito promissoras e, portanto, hoje as terras raras são exploradas, sobretudo pela China, que detém um monopólio da exploração das terras raras, são metais estratégicos para a sociedade moderna e, portanto, essa ocorrência em Roraima, na região de Mucajaí, de Caracaraí, dá uma indicação importante de potencial minerário para o nosso estado. Então, eu quero aqui saudar a CPRM, dizer que nós estamos em contato com a direção da CPRM e o ministro Edson Lobão, acompanhando esses estudos, e vamos procurar alocar recursos, apoiar esse trabalho de pesquisa que está sendo feito, porque é muito importante para construir alternativas econômicas para o nosso estado. Então, era esse registro que eu gostaria de fazer e gostaria de pedir a transcrição da matéria CPRM analisa metais coletados em Mucajaí. Muito obrigado, senhor presidente.